Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. Nós vivemos um período muito conturbado, com Zika, com uma série de vírus, com chikungunya, enfim. E tudo isso diz respeito à saúde coletiva. E, falando em saúde coletiva, nós estamos aqui com a mestre em saúde coletiva, Rosane Patella. É um prazer ter você aqui para falar um pouquinho desse tema que é uma coisa tão importante e que abrange equipe multidisciplinar, abrange a população de uma forma geral. Muito obrigada, viu? O prazer é todo meu, Mônica, de estar aqui e abordando esse assunto. Como você bem falou, nós estamos frente a notícias cada dia, né, preocupantes relativas à saúde coletiva. E a gente tem uma trajetória, né, nessa área, e para poder explicar assim, para poder pensar como dar conta desse desafio, né? A gente ouve falar do mosquito, ouve falar qual o papel da equipe. É uma coisa só dos médicos, por exemplo? Não é, né? A gente fala que os médicos estão preocupados, tal, os bons médicos estão junto com os outros bons profissionais. Sim. Estudando. Estudando de que maneira? Porque às vezes as pessoas têm todo esse perfil assim de medo, começa a falar, fora a vacina, que você já deve ter visto esses boatos. Sim. Né? Então a pessoa ela fica muito despreparada para poder entender o que está acontecendo, e aí você que é psicóloga também sabe bem, Sim. né? Na minha formação a gente vê quanto a mente humana, quanto o comportamento e a imaginação influenciam, né? Na leitura da realidade. Então, a saúde coletiva é uma área que vai juntar essas leituras, vai juntar esses saberes para poder entender o fenômeno, né? E para poder intervir nesse problema que então é dito de saúde de uma maneira científica, né? Baseada em evidências científicas, né? E também não é algo que pense apenas em cura de doenças. É uma área que também aborda a questão da promoção de saúde, a prevenção de doenças. Uma coisa mais profilática, não só curativa. Sim, são as duas áreas, né? A gente tem sempre que estar pensando nisso, senão a gente fica, como a gente fala em saúde, assim, apagando incêndio, né? Agora, como promover saúde, né? E você falou em saberes, né? Como fazer isso, né? Uma vez que envolve tantos profissionais. Então, envolve a população em si, né? Sim. A população, existe até uns conceitos mais novos que falam, a população ela tem necessidades, né? A gente precisa entender as necessidades sentidas e não atendidas da população. E, para isso, ela precisa também olhar para si, cada um de nós. A gente fala população é um coletivo. Cada um de nós tem um entendimento sobre o que acontece consigo, com a sua saúde, como cuidar, e tem o papel educativo do profissional de saúde. E esse saber do profissional de saúde, ele deve estar relacionado com o saber de cada pessoa, porque senão não funciona essas atividades de promoção. Por exemplo, a gente distribui camisinha, a gente faz todo um trabalho preventivo com os jovens, né? E a gente acompanha os dados. Em alguns momentos ele é bom, em alguns momentos é pior. As estatísticas se mostram assim em termos de doenças sexualmente transmissíveis. E o que será? A gente não está conseguindo se fazer entender, ou nossa população não está interessada nisso, está interessada e está preocupada com outras coisas, sentindo outras necessidades. Então, a gente precisa trabalhar junto. Profissionais capacitados, inclusive para isso, para a gente, dentro das nossas graduações, não ficar apenas nas nossas especialidades. A gente precisa transitar com respeito
e com muita curiosidade nas áreas pelas quais a gente transita todos os dias e aprender a trabalhar junto. Respeitando os outros saberes, né? Que muitas vezes isso é complicado, né? E construir um saber coletivo para poder intervir. Isso é uma parte. A outra parte é a parte assim de planejamento, que a gente pensa enquanto pesquisadora, né? De fazer um bom diagnóstico para você poder planejar uma ação que intervenha para resolver esses problemas da população efetivamente, né, de uma maneira... Mas vamos falar um pouquinho de uma maneira mais concreta, quais seriam um problema de saúde coletiva? Vamos lá, vamos para o nosso telespectador Por exemplo, esse entender. agora, a microcefalia é um enorme problema de saúde coletiva, sim. Né? Existem vários outros, né? Existem as doenças crônicas como a tuberculose, existe a mortalidade infantil, que é um desafio aqui da nossa região. Que você já trabalhou com isso? Você né? A gente trabalha sempre, a vida inteira, né? A gente trabalha muito ligado à saúde materno-infantil, a perspectiva, assim, de você poder prevenir, né? E você poder também entender esses dados, né? As próprias mães poderem entender o que se passa com elas durante uma gestação, os cuidados com o recém-nascido de risco, ou o recém-nascido normal, o que é isso. Ou seja, né? Aí todo o programa, por exemplo, quando se fez lá no Guilherme Álvaro, o bebê canguru, Sim. de todo aquele trabalho. Você vê, o bebê canguru foi uma excelente resposta, é isso que a gente também quer ressaltar. Os profissionais, cada um de nós, cada pessoa tem um potencial que precisa ser valorizado por ela e pelos colegas e pelos, enfim, pela academia, vamos dizer assim. Então, você tem que validar cientificamente o seu saber. E foi o que aconteceu com o canguru. Foi algo que surgiu espontaneamente, né, e que mostrou depois cientificamente que salvava a vida dos bebês. Sim. Né? E isso é muito bonito. Já voltamos a falar. Ouça agora o Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Hoje nós vamos falar sobre a questão da divisão de despesas por igual ou fração ideal. A legislação, o Código Civil e muitas convenções condominiais, elas definem o critério para a divisão de despesas do condomínio com a fração ideal. O que quer dizer que as pessoas que têm uma unidade maior do que outras acabam pagando o condomínio maior. Esse critério vem sendo adotado já há muito tempo, desde 64, com a Lei 4591, e não necessariamente é o critério mais justo. O Código Civil, por sua vez, tentou trazer uma situação de discussão interna no condomínio, permitindo que se estabeleçam outros tipos de critério, desde que eles estejam previstos na convenção. Recentemente, a gente tem notícia de alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça dizendo que o critério mais adequado e justo, em algumas situações, é o critério da divisão por igual de despesas. O fundamento principal qual é? Grande parte das funcionalidades e serviços do condomínio não tem como você dizer o apartamento maior usa mais do que o menor. Por exemplo, faxineiro. O faxineiro vai limpar as áreas comuns indistintamente. Ele não pode escolher se ele vai limpar melhor a área menor ou a maior. Ele tem que limpar bem todas. Então, em princípio, a divisão de despesas deveria ser por igual nesse sentido. Agora, para você não ter problemas dentro do seu condomínio, eu sugiro que você discuta isso em assembleias, verifique a possibilidade, por exemplo, de, utilizando o critério da lei, estabelecer despesas que possam ser divididas por igual e outras que sejam divididas por fração, e aí você consegue encontrar o meio termo e aquilo que a lei definiu como o melhor critério, ou seja, a discussão e o consenso interno do condomínio. But I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness.
O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.